Olá pessoal, de volta aqui para partilhar mais um pouco com vocês sobre responsabilização. Desta vez, falar com vocês sobre a nossa matriz de responsabilização, que é o instrumento utilizado pelo TCU, pelo Tribunal de Contas da União, para registrar nas suas instruções preliminares de mérito a responsabilização daqueles que contribuíram para uma irregularidade no âmbito do Tribunal de Contas da União. E esse instrumento está lá previsto na decisão normativa TCU 155/2016. E qual o formato dessa matriz que tem que ser inserida como anexo em toda a instrução do TCU? Lá temos um formato pré-estabelecido na decisão normativa. Eu geralmente construo com o seguinte formato adaptado. Tá? Lá em cima eu coloco a irregularidade, trazendo os exemplos da semana passada. Nós tivemos lá fraude a licitações mediante a inserção de cláusulas restritivas. Lembra a questão do endividamento total menor do que 0,8 e a exigência de fidelidade daqueles que são contratados pela empresa contratada e que se exigia, por exemplo, vínculos empregatícios comprovados por contrato de prestação de serviço, antes da contratação em si pela empresa, pelo ente jurisdicionado ao TCU que está fazendo aquela licitação. Então está se fazendo uma exigência que vai gerar um ônus indevido para aquela empresa que está participando da licitação, e isso é considerado indevido. A jurisprudência pacífica no TCU nesse sentido. Igualmente, a questão do endividamento total menor de 0,8. Relembrando, também não tem essa possibilidade de se inserir esse tipo de exigência na fase de habilitação, sem que haja justificativas da escolha. Por que o endividamento total menor que 0,8? Tem que ter justificativo nos autos do porquê da escolha. E naquele caso concreto não havia. Então, por conta dessa inserção de cláusulas restritivas, levou-se à fraude à licitação, porque chegaram-se aos autos elementos de apurações criminais que comprovaram que realmente havia um intuito de alguns gestores para levar aquela contratação a ser direcionada para uma empresa específica. Então os elementos no conjunto demonstraram essa fraude à licitação originária da inserção de cláusulas restritivas. Então por conta disso, separou-se, como eu trouxe também nos vídeos passados, separou-se aqueles que atuaram com erro grosseiro e aqueles que tinham o dolo, a intenção de praticar o ato irregular. Então um exemplo daqueles que praticaram o ato e cometeram um erro grosseiro, o parecerista jurídico que comentei com vocês. Então ele, colocando a qualificação dele no primeiro campo, nome, seu nome completo, CPF, o cargo, advogado da entidade X, período em que ele estava como advogado e o período que englobe aquele ato praticado que gerou, nesse caso, a restrição e, posteriormente, a fraude à licitação caracterizada. A sua conduta na condição de parecerista jurídico, ter emitido parecer que possibilitou a contratação com cláusulas restritivas e que levaram à fraude à contratação e o direcionamento para uma empresa respectiva de interesse dos envolvidos naquela situação concreta. Então a conduta tem essa sintaxe. Na condição de o ato elaborar parecer que permitiu a contratação. Então esse é o formato. Na condição de o ato emitir um parecer, aprovar, que levou a nexo causal. Ao aprovar, tem essa sintaxe também. Ao aprovar, no caso do parecerista jurídico, ao emitir o parecer que levou à contratação com cláusulas restritivas que possibilitaram o direcionamento e a respectiva fraude à licitação, segue-se com as considerações. Por fim, a culpabilidade, para você mostrar a gravosidade da conduta. Nesse caso, a gente viu que foi um erro grosseiro. Então, colocar as informações. Era exigida a conduta diversa do parecerista jurídico e, no caso concreto, ele tinha condições sim de saber que era ilícita aquela opção que ele estava adotando no parecer, porque a jurisprudência, nesse sentido, no âmbito do Tribunal de Contas da União, consolidada. Então ele não poderia seguir uma linha divergente daquela apontada pelo TCU. Então, culpabilidade. Era exigida a conduta diversa do parecerista jurídico e era possível que ele tivesse conhecimento da ilicitude do fato, por conta de jurisprudência firmada no âmbito do TCU, indicando que aquela escolha do parecerista jurídico no seu parecer era inadequada. Se fosse um caso de dolo, por exemplo, o que poderia demonstrar o dolo? Os elementos das apurações criminais que vieram aos autos, que demonstram que ele agiu com aquela intenção de praticar irregularidade. Poderia se colocar: apurações criminais indicam
o dolo do agente na prática daquela irregularidade. Além desses aspectos da apuração criminal que foi trazida aos autos, que demonstram o dolo do agente, também colocar essas informações agregando o que, além disso? A questão da exigibilidade de conduta diversa do agente e o conhecimento da ilicitude do fato. Então, diante do que foi apurado, era exigível conduta diversa do agente e o conhecimento da ilicitude do fato, considerando os elementos que comprovam o envolvimento do agente naquela fraude caracterizada com a intenção de direcionar para aquela empresa. Como, por exemplo, troca de e-mails que demonstram essa troca de favores e com posterior repasse de recursos indevidos. No caso concreto, nós apuramos isso. Houve repasse devido de recursos e, posteriormente, o direcionamento com exceção de cláusulas restritivas na licitação que favoreceram a uma empresa específica e levaram ao direcionamento dessa empresa e à sua respectiva contratação. E no caso de uma empresa, o que muda aqui? Você não terá a questão do período, você também não avalia a culpabilidade da empresa, nesse caso concreto. E um aspecto que eu acho interessante também é você colocar as evidências que demonstram aquela conduta específica. Qual foi o elemento? Por exemplo, o parecer que foi assinado, o documento de homologação que foi assinado, a evidência indicada referencialmente no processo que demonstram que ato efetivamente foi praticado pelo agente ou pela empresa, como por exemplo a empresa pode responder muito provavelmente por recebimento indevido de recursos. Então, quais são os comprovantes que indicam esse recebimento indevido, ou a planilha onde estão essas informações que foram apuradas de recebimento indevido de recursos. Essa planilha é sempre, lembrando, referenciada aos autos, onde a pessoa possa consultar posteriormente, o julgador possa consultar posteriormente. Tá bom, pessoal? Então essa é a nossa dica de hoje para vocês. Espero que tenham gostado e maiores dúvidas, mantenham contato conosco, deixe seu like, faça a sua inscrição no canal e um grande abraço para vocês.